Shabbat Shalom. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de julho do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 26 do mês de Tammuz. Na terça-feira, ao pôr do sol, portanto dia 21 de julho, ao pôr do sol, nós vamos entrar no novo mês, o mês de Av. E na terça-feira, nós estaremos falando um pouco sobre o mês Av, certo? Hoje nós temos aí as duas parashiot, Matot e Maaseh. São duas parashiot que encerram o livro de Bamidbar. A Parashá de número 42, 42ª, é a Parashá de Matot, que significa tribos, e a Parashá 43ª é Maaseh, que significa caminhadas ou jornadas, por onde o povo de Israel passou nos 40 anos no deserto. Dessa forma, nós estaremos concluindo hoje o livro Bamidbar. Por uma questão de curiosidade e conhecimento também, ao encerrarmos hoje o livro Bamidbar, nós estamos encerrando o estudo sobre 1.288 versículos que o livro Bamidbar, Números, contém. Então, são 1.288 versículos que nós estaremos concluindo hoje com o encerramento do livro Bamidbar. Parece muita coisa, ou às vezes parece, para alguns, parece pouco, Mas, todavia, quando nós chegamos no encerramento de um dos livros da Torá, nós estamos fechando um ciclo dos 5 livros. Cada vez que vamos fechando um livro, nós estamos fechando um ciclo de estudos, Na próxima semana, com a graça de Hashem, nós estaremos aí iniciando a nossa live, o livro de Devarim, que é conhecido como Deuteronômio pelo Pentateuco, e Devarim significa no hebraico palavras, É o 5º livro da Torá, e aí nós, no encerramento de Devarim, nós estaremos fechando um ciclo total de estudos, referente à Torá. A partir do pôr do sol de hoje, nós já entramos nas leituras diárias da porção Devarim, que é a primeira porção do livro de Devarim, que traz o próprio nome da primeira porção, e é a 44ª porção da Torá, num total de 54 porções, Então, a partir do pôr do sol de hoje, iniciamos os estudos da Torá, do último livro dos 5 livros da Torá. Antes de nós entrarmos no estudo das nossas parashiot de hoje, vamos apenas falar de uma forma resumida as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé. Então, as 7 leis que Deus ordenou a Noé e seus descendentes são: primeiro, não cometer idolatria; segundo, não blasfemar; terceiro, não roubar; quarto, não matar ou assassinar; quinto, não cometer relações sexuais ilícitas; sexto, não comer um órgão de um animal vivo; e sétimo, fazer a justiça. Para os judeus, há 613 mitzvot, 613 mandamentos, com as suas ramificações diversas. E para os não-judeus, os Benei Noach, para as nações e para os não-judeus, e principalmente aqueles que abraçam a fé monoteísta, temos aí as 7 leis noéticas, ou as 7 leis universais. E nessas 7 leis universais,
nós temos 66 ramificações lá no nosso canal no YouTube, Bnei Noach, Bauru e região, né, já temos um vídeo falando a respeito das 7 leis e as suas ramificações. Você que quer conhecer um pouco mais sobre isso, né, então visite o nosso canal lá no YouTube e acesse o vídeo As 7 Leis Universais e suas ramificações, ok? Entrando então primeiro na nossa penúltima paraxá de Devarim, Matot, que significa tribos, né? Nós temos aí então essa paraxá Matot e Maaseh sempre são lidas durante as 3 semanas de luto, né, pela destruição do templo sagrado, um evento que culminou, né, o povo judeu em um exílio físico e espiritual. A primeira destruição foi o exílio babilônico e a segunda destruição do templo foi no ano 69 desta era comum, que foi essa destruição, ela foi orquestrada pelo general Tito, general romano, no ano 69, que destruiu o segundo templo e culminou com o exílio físico e espiritual do povo judeu, que se encontra ainda até os dias de hoje. Apesar de Israel ter a sua terra de volta, né, estar ali, o Estado de Israel, né, tem a sua terra ali, né, tem o seu governo político, contudo, o exílio ele ainda é uma realidade, pois os judeus estão entre as nações, esparramados nesse exílio, e o templo ainda não foi reconstruído, pois, segundo as profecias, né, que os nossos sábios falam com muita propriedade, com muita sabedoria, o terceiro templo ele será reconstruído com a manifestação de Mashiach, e então o terceiro templo será reconstruído para nunca mais ser destruído. E ao mesmo tempo, né, o Mashiach, quando ele se manifestar, ele também trará de todas as nações os judeus para a terra de Israel, a terra da herança, a terra da promessa, né? Então, o verdadeiro Mashiach, ele cumprirá, né, as profecias que até agora ainda não foram cumpridas. Então, o exílio físico e espiritual ainda é uma realidade para os judeus, né? E por isso Sofonias 3:9, né, nos fala sobre nós andarmos ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus, né, preparando a manifestação de Mashiach e disseminando a escuridão espiritual que paira sobre as nações, para que possam se tornar luz, a escuridão, e assim as pessoas terem acesso ao monoteísmo e conhecer cada dia mais o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus único Criador, né? Que é indivisível, incorpóreo, né? O único Deus. Se cumprirá, sem sombra de dúvidas, nos dias de Mashiach, a profecia que diz, através de Salmos, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é Adonai. Não é surpresa, portanto, que o nome da Paraxá contém uma mensagem de inspiração que nos ajuda a superar as adversidades do exílio. As Escrituras usam 2 termos para referir as tribos de Israel. O primeiro termo é Shevatim e o segundo termo é Matot. A diferença entre eles é que Matot são ramos que se separam da árvore e endureceram-se, formando uma vara ou um bastão, enquanto que Shevatim, por outro lado, se refere a ramos que ainda permanecem presos ao seu tronco e são, portanto, macios e flexíveis, né? O pensamento racídico ensina que o ramo e o bastão aludem ao desenvolvimento da alma conforme ela passa de um ambiente celestial para um cenário terreno. No céu, a alma está conscientemente ligada a Deus,
como o ramo que permanece ligado ao seu tronco. Mas antes de embarcar em sua missão, a alma é imatura. Ela nunca enfrentou um obstáculo em seu relacionamento com Deus e, consequentemente, nunca desfrutou do vínculo adicional que um relacionamento ganha quando da superação dos obstáculos. Da mesma forma, as reservas ocultas de poderes que são dadas à alma para superar situações de adversidades residem dormentes e encobertas, né? Ou seja, antes da nossa alma vir para esse mundo terreno, esse mundo inferior, a alma gozava de plena comunhão com Deus e não havia obstáculo algum. Então, a alma nunca experimentou, até então, nenhum obstáculo para enfrentar na sua comunhão com Deus. Mas a partir do momento que a nossa alma ela foi enviada a esse mundo inferior e passou a habitar esse corpo físico que temos, né? Então, a partir desse momento, nós encontramos obstáculos. E os obstáculos, Deus ele permite, e ele permitiu, para que nós pudéssemos enfrentá-los e pudéssemos, no nosso dia a dia, vencermos cada obstáculo e, dessa forma, nós conquistamos essa comunhão com Deus. E isso é prazeroso e isso faz com que a nossa alma seja elevada ainda mais na comunhão com Deus. Então, este é o ramo ligado ao tronco, que a palavra fala sobre a questão de Shevatim, né? Que é o ramo ligado ao tronco, que permanece flexível e macio, né? Enquanto nós estivermos ligados a Deus, nós somos assim, né? Então nós temos a nossa alma e nós temos o quê? Quebrantamento, techuvá, arrependimento, retorno a Deus. Somos mais humanos, né? E com isso nós nos tornamos o quê? Mais amor ao próximo. Mas quando o ramo ele se desprende do tronco, né? Então ele fica seco, ele se torna um bastão, né? De uma certa forma, podemos assim dizer, a alma que se desliga do Deus da Torá, do Deus da Bíblia, ele se torna uma alma seca, um bastão seco, ou seja, se torna um bastão sem vida. Está vivo, mas na realidade está sem vida, né? Por isso que é importante, né, nós realmente conhecermos o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Bom, então dessa forma, né, como um ramo que é separado de seu tronco, a alma perde seu envolvimento emocional fácil com o Criador, encontrando-se em um mundo antagônico à santidade e à verdade. É por isso que você observa que o mundo, né, que nós habitamos aí, a verdade não é valorizada, enquanto que a mentira é valorizada. A mentira tem crédito, a verdade não tem crédito. E para nós vencermos esses obstáculos e para nós vivermos isso, existe um autossacrifício. Então, esse autossacrifício também faz parte dos obstáculos diários que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia para podermos realmente sermos flexíveis e macios, shevatim, ou seja, nós não perdemos o contato com Deus. Lembrando que, para os judeus, 613 mitzvot, mandamentos. Para os não-judeus, as nações, os Benei Noach, né, aqueles que abraçam a fé monoteísta, são 7 mandamentos e as suas ramificações. Mas nos foi prometido que, com o necessário esforço, o ramo tenro logo endurecerá, tornando-se um bastão firme e rígido, irredutível em sua dedicação a Deus. Essa questão aqui é aquilo que os sábios falam. É nós tirarmos a força daquilo que é negativo, né? Daquilo que é mal. Né? A escuridão tem a sua força,
Mas quando nós transformamos a escuridão em luz, então nós usamos a força da escuridão para fazer força na luz, né? Então isso significa a mesma determinação, ousadia, coragem, aquele ímpeto que você tinha quando fazia o que era errado aos olhos de Deus, né? Então, aquela ousadia em fazer, você tem que pegar essa força, essa energia e trazer agora, a partir do momento que você abraça a fé monoteísta. Então você traz essa energia, essa força, essa determinação, essa ousadia, não mais para o mal, não mais para fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, mas para fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo, você estará usando estas energias de forma positiva, amando o próximo, porque você estará levando a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina, aonde você estiver ou aonde a sua voz possa alcançar. Portanto, a Parashá Matot nos ensina que Deus nos deu a habilidade de viver de acordo com as leis da Torá, sob todas as circunstâncias. É somente uma questão de vontade e determinação por parte de cada judeu e por parte de cada não-judeu, Bnei Noach, visto que, potencialmente, todos nós temos a plena capacidade de viver de acordo com a vontade e os mandamentos de Deus, o Criador e Mestre do universo. Portanto, é uma questão de você determinar, né? De você ter vontade. Sim, agora eu vou fazer isto, o que é agradável aos olhos do Criador. Ok? Ainda transcorrendo dentro da nossa Parashá Matot, uma pessoa ela deve sempre atribuir o seu sucesso à bênção divina e não a si mesmo. Lá em Devarim, nós vamos ver nas próximas Parashiot, né, que Deus ele fala claramente, né, aos judeus quando tomaram posse e depois de 14 anos venceram completamente os inimigos, as 7 nações que estavam ali na Terra Prometida, e Deus fala através de Moshe à nação, essa conquista, não digam que vocês a fizeram pela força dos seus próprios braços, pela força da vossa espada, mas essas conquistas vocês obtiveram através da destra do Eterno. Então, por isso, né, é sempre bom lembrarmos que todo sucesso nós devemos atribuir à bênção divina, né, e não a nós mesmos, né? Como diz, né, nada há além do Eterno, né? Então, ele é o único grande eu sou, né? Nós não somos absolutamente nada sem o Eterno. Portanto, né, todo sucesso é graças à bênção divina. Nós temos aí, né, no capítulo 33, do verso 1 ao 49, Deus determina, né, a Moshe que ele note, né, os locais por onde eles acamparam durante os 40 anos na sua caminhada pelo deserto. E o primeiro nome que Moshe escreveu foi Ramsés. Nessa cidade egípcia, Bnei Israel haviam se reunido ao começo da jornada pelo deserto. De Ramsés, tinham seguido a um local no deserto chamado Sucote, porque esse lugar é chamado de Sucote, porque está relacionado à palavra Lehassot, que significa cobrir, porque em Sucote, Hashem cobriu os Bnei Israel com as nuvens de glória. Moshe continua a anotar os nomes de cada lugar onde os Bnei Israel tinham acampado, e a lista completa abrangia os locais, terminando com as planícies de Moabe, né? Por que Hashem pediu a Moshe que listasse todas estas
paradas, que interesses poderiam para as futuras gerações? Então, nós temos aqui 4 respostas a estas questões, né? Por que listar todas as paradas e qual o interesse para as futuras gerações? Primeira, após o pecado dos espiões, Hashem puniu a geração de Moshe com 40 anos vagando pelo deserto. Poderíamos pensar que Hashem forçou os judeus a vagar constantemente. Por isso, Hashem disse a Moshe: registra-se todos os locais que acamparam, para nos mostrar que Bnei Israel frequentemente acampavam e descansavam. Existe aí, né, uma retórica enganosa que se prega no meio religioso, que Israel andou que nem barata tonta no deserto. E não foi isso que aconteceu, né? Aqueles que dizem, né, que Israel andou que nem barata tonta pelo deserto, infelizmente, falta-lhes o conhecimento das Escrituras, né? Falam de forma aleatória e sem conhecimento. No primeiro e segundo anos no deserto, antes dos espiões terem sido enviados, viajando rapidamente a caminho de Eretz Israel, eles passaram por 14 estações. Descontando estas da lista total de 42 locais, teremos então que o decreto de Hashem de permanecer no deserto por 40 anos. Então, tirando esses 14, nós temos aí apenas 28 lugares. Desses 28 lugares, precisamos subtrair 8 lugares pelos quais os Bnei Israel viajaram no 40º ano após a morte de Arão. Quando Arão, o sumo sacerdote, faleceu, né, os israelitas, os judeus, eles ficaram temerosos dos ataques dos inimigos e eles retrocederam 8 paradas, né? Então, dos 28 lugares, desconta 8, aí restam 20 lugares, nos quais acamparam durante o período de 38 anos. Mais que isso, numa estação, a estação de Kadesh, eles acamparam por 19 anos. Portanto, nos 19 anos restantes, acamparam em 19 paradas, com a média 1 ano acampados em cada local. Vemos que Hashem, ele decreta uma punição, mas ele o faz com misericórdia. Esta lista de locais nos ajuda a entender isso, né? Então, Israel não andou como barata tonta pelo deserto, né? Então, eles tiveram caminhadas e repousaram, né? E que nem o caso aqui de Kadesh, eles ficaram só nessa estação, nesta jornada, eles ficaram acampados durante 19 anos. E os outros 19 anos, né, eles ficaram 1 ano em cada uma das jornadas aí. Vemos então que Hashem, ele é misericordioso. Mesmo quando ele traz uma punição, ele não traz uma punição como carrasco, ele traz uma punição como pai. Por isso, os sábios falam que quando dizemos Avinu Malkeinu, Avinu, nosso pai, Malkeinu, nosso rei. Por que primeiro o nosso pai e depois o nosso rei? É para que nós não nos esqueçamos que a punição que o Eterno nos traz é uma punição de pai. E o pai, ele não mata o filho. Ele pune para repreender, para que o filho possa aprender corretamente e seguir os caminhos do pai, no caso, o Pai Celestial, para que ele seja abençoado, bem-sucedido e seja feliz, ele e toda a sua descendência, a sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Sabemos também que os judeus de nada sentiam falta, enquanto viajavam pelo deserto. Hashem lhes fornecia maná, água do poço de Miriam, além de rodeá-los com nuvens de glória. Durante o dia, nuvens para protegê-los do sol
escaldante do deserto, à noite colunas de fogo para protegê-los do frio, né, da noite desértica, né? Então, Avino, nosso Pai. A segunda questão é: parecia inacreditável às gerações posteriores como uma nação de milhões de almas sobreviveu por 40 anos no deserto. Tentarão interpretar esse período da história de maneira natural, criando todos os tipos e teorias, como Bené Israel viajaram por regiões habitadas e, similar a outras tribos nômades, sustentavam-se através de fontes de água e nutriam-se de plantas lá encontradas ou de plantas que plantaram e colheram durante estadias mais longas. Essas seriam, né, as avaliações ou a forma de pensar, né? Por isso, a Torá descreve repetidamente os desertos percorridos pelos judeus. A maioria era completamente inabitável por seres humanos, pois não tinham água e nem vida vegetal. Uma enorme população de homens, mulheres e crianças jamais poderia ter sobrevivido lá. A fim de incutir firmemente em nossos corações a fé de que Hashem milagrosamente guiou nosso povo através do deserto. A Torá especifica os nomes das paradas. As antigas gerações conheciam tudo acerca dessas regiões, sabiam que não eram habitáveis, né? Então, quando as avaliações vêm dizer que o povo de Israel habitava no deserto por regiões habitáveis, que haviam nômades, haviam grupos aqui, ali, acolá, que havia plantações aqui e acolá, e essas são análises para anular o poder de Deus e a forma milagrosa que ele conduziu, protegeu e guiou o povo de Israel através do deserto. A terceira questão, o Midrash, oferece uma outra razão. Esses locais merecem uma menção honrosa porque acomodaram os judeus durante suas caminhadas. Foram honrados, embora lugares não tenham vontade própria. Isso nos ensina a grande recompensa da hospitalidade. Se um judeu, por livre escolha, abre sua casa e há alguém que precisa de alimento ou um local para dormir, muito mais Hashem o honrará. A hospitalidade, né, ela é de fato algo muito honroso, né? E o quarto item é: as estações onde os Bené Israel acamparam estão listadas em ordem, a fim de ensinar que suas andanças eram ditadas por um plano espiritual definido, né? Essa quarta questão aqui vem mostrar claramente: Deus traçou um plano, né? E os Bené Israel, eles seguiram esse plano. Isso nos ensina que tudo provém de Deus. O Eterno, ele cuida de você. Você está em boas mãos. Confie, né? Todas as quartas-feiras, o nosso Rav Yaakov Gerenstad traz, a partir das 8h30 da noite, ele está trazendo aí os estudos sobre o serviço do coração, que é Avodah Shebalev, o serviço do coração. E o que está sendo muito enfocado nesses estudos, nestas aulas semanais, é exatamente a questão da confiança em Deus. Então, é importante você se exercitar no seu dia a dia confiança em Deus. E principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, dessa pandemia, onde existem tantas mentiras, onde existem tantas injustiças, assim como também há, né, muita corrupção, e as pessoas estão sendo usadas de uma certa forma aí, por governantes injustos. Então esse é um momento que nós precisamos focar mais e mais a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na providência divina. Por isso, né, não olhe exatamente para
para essas questões negativas que estão acontecendo ao nosso redor e ao redor do mundo inteiro, né? Mas foque a sua atenção em Deus, que Ele cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus, e principalmente aqueles que nós levamos a Deus através das nossas preces, ok? Temos aí, a partir do versículo 50, do capítulo 33, até o verso 15 do capítulo 34, nós temos aí que Deus ordena, né, que as nações que vivem em Eretz Canaã sejam expulsas e definem as fronteiras da terra, né? Essas nações adoram ídolos e fazem outras coisas negativas. Se viverem junto a elas, imitarão os seus modos errados e dessa forma abandonarão o Deus vivo, e por isso os inimigos devem ser expulsos completamente da terra. Então, por isso, né, depois fala sobre a questão de limitar, né, as fronteiras de Eretz Israel, e literalmente, né, onde está escrito lá em Salmos, né, bem-aventurada é a nação cujo Deus é Adonai, a realidade dos fatos é que Israel, desde então, mesmo Israel atual, com as suas imperfeições, porque não estão vivendo a Torá, mas o Estado de Israel hoje, né, é a única nação que professa que o único Deus de Israel é o Deus Adonai, é o Deus da Torá, né? As demais nações, infelizmente, as nações, cada uma delas anda em nome das suas divindades, que são erigidas por cada nação. Mas vai chegar o dia de Mashiach, que seja em breve em nossos dias, amém, em que todas as nações elas terão como único Deus a Adonai, cumprindo as profecias bíblicas que estão inseridas nos livros dos profetas, né? Na divisão das terras, no capítulo 35, do verso 1 a 8, nós temos aí os levitas recebem 48 cidades, né? Qual é a finalidade dos levitas receberem as 48 cidades? É justamente para ensinar a Torá. Então, em cada cidade tinha um certo grupo de levitas e a responsabilidade deles era levar, ensinar a Torá para aquelas cidades, né? Então, e os levitas, por terem sido separados para o serviço a Deus, eles não receberam nenhuma porção de terra em si como herança, porque também eles não foram à guerra para lutar por uma herança da terra, porque Deus os separou para que eles servissem a Deus e ensinassem o povo a Torá. Mas, segundo os sábios, no futuro, nos dias de Mashiach, quando ele chegar, então as tribos dos levitas também receberá a sua porção em Eretz Israel. Então, a terra de Israel, ela será dividida em 13 tribos. Hashem também ordenou que das 48 cidades levitas, 6 fossem separadas oficialmente como cidades de refúgio para assassinos não intencionais. 3 ficavam dentro da terra prometida, Eretz Israel, e outras 3 ficavam do lado leste do Jordão, onde a tribo de Reuven e Gad, né, preferiram ficar e não ficaram com aquela porção propriamente dita dentro de Eretz Israel. As cidades de refúgio, conforme está escrito no capítulo 35, versos 9 a 15, as cidades de refúgio, 3 ficaram na cidade do lado leste do Rio Jordão e as outras 3 em Eretz Israel. Um judeu que matou outro deve fugir para uma das cidades
por mim designada como refúgio. Em seguida, levado a julgamento e verificado se matou intencionalmente ou por engano. As cidades de refúgio, elas eram especificamente, né, para aqueles que cometiam o crime de assassinato, tirar a vida de alguém, ou voluntariamente ou involuntariamente. Mas as cidades de refúgio eram principalmente reservadas para aqueles que, de forma involuntária, matou alguém, tirou a vida de alguém. E tirar a vida de alguém, aos olhos de Deus, é uma ação terrível, é uma ação cruel, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, né? Temos aí a questão da legítima defesa, temos a questão de defender a sua própria vida, a sua família ou a vida de outrem, né, que é uma forma legal. Porém, é um ato difícil, esse aos olhos de Deus, porque tirar a vida de alguém é algo muito complicado, né? Mas as cidades de refúgio ali, elas eram reservadas para aqueles que matavam alguém de forma involuntária até ele receber a sentença final pelo Sanhedrim, né, a casa dos juízes. E ele, sendo considerado inocente, ele permaneceria na cidade de refúgio. Ali, na cidade de refúgio, como tinha os levitas, ele aprendia e reaprendia a Torá, as leis da Torá, e dessa forma ele fazia no seu dia a dia techuvá, arrependimento e retorno ao Eterno. E dessa forma também ele fazia a sua expiação, que seria o quê? É o arrependimento por ter tirado a vida de alguém, né? E mesmo assim, né, sendo considerado inocente, né, ele acabava, de uma certa forma, tendo uma certa punição, porque ele deixava, né, o habitat seu natural e mudava-se para a cidade de refúgio. E por que ele mudava para a cidade de refúgio? Porque existia o Goel Hadam, que significa redentor do sangue. O parente mais próximo daquele que morreu, ele tinha o direito de tirar a vida daquele outrem que tirou a vida do seu querido, né? Então a cidade de refúgio servia para isso, para impedir com que houvesse esta ação do Goel Hadam, o redentor do sangue, né? Então ele era protegido ali e ele passava a viver ali, né? Então, isso vem mostrar para nós qual realidade, né? Mas ele é inocente e mesmo assim tem que se refugiar. O que a Torá quer mostrar para nós é o seguinte: a vida, ela é de suma importância. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E aquele que tira a vida de alguém por decisão própria, por livre e espontânea vontade, por dolo, porque simplesmente quer matar, ele tem, mesmo que países que não têm a pena de morte, a pena capital, biblicamente, ele tem a pena capital. E ele não vai escapar a isto. Por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa voluntariamente, de livre e espontânea vontade, com dolo, ela tirou a vida de alguém, ele se colocou de uma certa forma numa posição de Deus, de ter o direito de tirar a vida de alguém. E isso só compete a Deus. Por isso, o profeta Isaías, ele nos fala, no nosso palavreado, é ele que dá a vida, é ele que tira a vida. E mais ninguém. Então, portanto, né, os assassinos voluntários que o fazem por dolo, e nós vemos aí, né, infelizmente, pessoas perdendo a vida por causa de R$ 5, um celular, e por aí afora vai.
ou às vezes por nada, apenas a pessoa ter o prazer de apertar o gatilho e ver o corpo cair, não escaparão à pena capital divina. Isso é real, isso é bíblico, isso é Torá. E os países que não existe lei capital, não adianta querer mudar isso, porque isso é mandamento divino. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus, porque Deus o derruba. E tirar a vida que Deus deu, então essa pessoa arrumou uma briga séria. E a briga é com o próprio Deus, né? Então, essa é uma situação real nesse sentido aí, ok? Então, portanto, né, tirar a vida de alguém é de grande gravidade, né? Então, quando se trata de legítima defesa de si mesmo, família e outrem, esse recurso tem que ser o último. Se houver possibilidade de dominar, de mobilizar, de ferir, né, sem matar, melhor ainda, né? Mas, em último caso, a sua vida é mais importante do que a do infrator. Se necessário for, como último escape, então legítima defesa, ela é também bíblica. Ok? Vamos ver o que mais nós temos aqui, dentro de Matute, né? Hachem adverte para que não se deixe, né, um assassino intencional escapar com vida, né? Então, as maldições previstas na Torá se concretizarão na terra, e esta dará mais farta produção. Não deixe que um assassino intencional encontre abrigo na cidade e refúgio, em vez de executá-lo. Conduzam-no à morte, né? O Beit Din também é advertido: nunca aceite dinheiro de alguém que assassinou intencionalmente para poupar alguém da pena de morte, né? Então, tudo isso daqui, essa Parashá Matot, ela vem trazer para nós a questão do valor da vida, né? Então, o valor da vida é muito importante. Os juízes, de uma certa forma, eles são colocados na terra não como deuses. Juízes não são deuses, mas juízes são como anjos de Deus. Salmos nos fala, em diversos lugares, nos fala isso. Os juízes são como anjos de Deus. Então, os juízes são, de uma certa forma, o último refúgio. E se os juízes agem injustamente, eles abalam os alicerces da terra. E a própria palavra fala que, como mortais, há vez de morrer. Ou seja, significa, vocês vão ter que prestar contas das suas injustiças. E aqueles que morreram por causa dos seus atos, que deveriam ser atos de justiça, vocês darão contas de cada vida que pereceu, porque vocês agiram injustamente, ou porque vocês aceitaram corrupção, suborno, para poupar o criminoso e a vítima ser injustiçada. Então, não tem escape à justiça divina, não tem como escapar. Por isso, uma das coisas fundamentais que Deus colocou é a lei do retorno. Você plantou, você colhe. Você pode ver aí, né, biblicamente, nos nossos dias atuais, quantas pessoas corruptas no passado que, entre aspas, se deram muito bem e hoje estão na penumbra, estão fracassados, presos, né, e por aí afora vai, né? E ele e os seus familiares sofrerão as consequências da sua injustiça e sofrerão as consequências realmente da sua corrupção. Por quê? Porque é a lei do retorno, é a lei da colheita. Deus, ele fez todas as coisas de forma perfeita, né? Então, quando ele coloca os juízes,
e Moshe ele colocou juízes sobre o povo, né? E quando Deus ele coloca juízes sobre o povo, é para que o povo ele sempre tenha esperança de uma justiça perfeita, né? E quando essa justiça falha, tem uma que não falha jamais, a justiça divina. E esses terão que prestar contas a ele. Então, portanto, né, essa paraxá vem trazer para nós questão de vida e justiça. Se nós agirmos com justiça para a preservação da vida, Deus sempre estará com você e estará abençoando tudo aquilo que você fizer, certo? Por isso que é importante você estar aí estar aí, sem sombra de dúvidas, vivendo esta realidade aí da vontade divina, né? Quero apenas aqui corrigir que eu fiz uma inversão aqui. Até aqui o que nós estamos meditando é sobre a Paraxá Maaseh, né? Eu peguei as anotações ao contrárias. Então, nós estamos meditando sobre a Paraxá Maaseh, ok? Então, tudo que nós estamos falando até agora aqui é da Paraxá Maaseh, né? Depois eu volto lá em Matot e a gente conversa alguma coisa sobre Matot, ok? Então, para encerrar essa questão aqui, né? O capítulo 36, né? De Maaseh, as filhas de Tselofihad encontram maridos, né? Então, na Paraxá Pinhas, nos conta a história das filhas de Tselofihad. Haviam pedido a Moshe que as deixassem herdar o quinhão do pai em Eretz Israel, pois ele não tinha filhos homens, e as filhas de Tselofihad eram da tribo de Menashe. Então os chefes desta tribo foram a Moshe e reclamaram, né? As filhas poderiam casar-se com os homens da própria tribo, e dessa forma a tribo não perderia, né, a sua herança, né? E Moshe consultou o Eterno confirmou, né? O Eterno disse: a reclamação é justa e, portanto, as filhas de Tselofihad devem escolher maridos da sua própria tribo e assim não perderiam a propriedade, né? E esta lei vigorou apenas durante a geração de Moshe, para estabelecer os limites de cada tribo. Portanto, as filhas de Tselofihad, Mahla, Tirtsa, Hagla, Milca e Noá, seguiram o conselho de Moshe. Todas encontraram ótimos maridos na sua própria tribo. E assim, o livro de Bamidbar, que contém vários incidentes tristes descrevendo a infidelidade dos judeus a Hashem e a Terra Prometida, termina com o relato inspirador de uma tribo e suas mulheres que amavam a terra, né? Nós vemos aí desde o Egito como que as mulheres foram importantíssimas, né, na preservação do povo de Israel, certo? Então, dessa forma, né, nós aí, nesse finalzinho da Paraxá Maaseh, nós temos aí, né, uma observação final que nos fala assim, né? A lista dos locais do deserto nos dá rizuk, que significa encorajamento, né? Nessa Paraxá, Hashem listou todos os lugares no deserto pelos quais os Benei Israel viajaram. E após a destruição do Beit Hamikdash, o povo judeu tornou-se andarilho novamente, foram exilados, e após a destruição do primeiro templo, foram levados à Babilônia, e após a segunda destruição, foram levados para Roma e outros países. Há milhares de lugares pelos quais nossa geração viajou nessa galute, né? O exílio, e em muitos deles os judeus
foram oprimidos, maltratados e mortos. Podemos pensar que Hashem esqueceu o quanto Bené Israel sofreram por todos esses anos, mas não é assim. Como Hashem disse a Moshe para escrever a lista de locais no deserto, da mesma forma, cada parada deste é anotado perante ele no céu. Ele se lembra de todo o sangue que foi vertido e de todas as lágrimas que foram derramadas. Estamos no fim da nossa jornada, tanto para os judeus, principalmente, e para aqueles que estão abraçando a fé monoteísta. Hashem, em seu grande amor pelo povo judeu, é quem está nos dirigindo através do exílio em direção à vinda de Mashiach. O Midrash nos relata que a nação judaica reclama a Hashem. No Egito, tu nos mandaste, Moshe, para nos libertar do exílio. E mais tarde mandaste outros líderes para nos ajudar. Yehoshua, os juízes, os reis. Porém, após isto, fomos enviados novamente a Galut. E agora? Então, o Midrash nos diz que Hashem assim responde. Isso aconteceu porque vocês foram libertados por seres humanos. No futuro, eu mesmo redimirei a vós. Então, sua liberdade, ela não será mais temporária, ela será imorredoura. Assim como eu, o Eterno. Vocês jamais terão que suportar a vergonha de um novo exílio, porque não haverá mais exílio. Né? Então, essas são as considerações finais da Parashá Maaseh, né? Só para a gente não ficar em branco com Matote, né? Então, nós vamos falar alguma coisa sobre Matote, que nós temos aí também ótimas lições nesse sentido aí, né? Matote significa tribos, né? Então, nós estamos hoje dando uma invertida aí, né? Falamos primeiro de Maaseh e agora nós vamos falar de Matote rapidamente, para que o vídeo não fique comprido, né? A introdução que nós fizemos lá atrás, né? No começo da nossa live, nos falando sobre a Parashá Matote, né? É a introdução que nós encontramos no Rumash da Parashá Matote, ok? E dentro da Parashá Matote, nós temos aí sobre a questão de o cumprimento de promessas, né? Nessa questão de promessas, nós estamos muito acostumados, principalmente o não-judeu, os Benei Noach, estão muito acostumados de falar coisas em forma de promessa e depois não cumprem a promessa, aquela palavra que foi dita, né? Um exemplo simples, né? Você fala para um parente, um conhecido, um irmão de jornada, né? Amanhã eu vou na tua casa, e chega amanhã você não vai, mas você fez uma promessa, né? Você diz ao teu filho, por exemplo, se você me obedecer, eu vou te dar tal coisa, né? O filho obedece e você acaba não dando aquilo que você prometeu. Então, nós estamos muito acostumados, os não-judeus, a fazer muitas palavras de promessas e 99,9% não se cumpre. Isso daí, aos olhos de Deus, é muito grave, porque palavras são poder, né? Na palavra há poder. Então, nós temos que tomar cuidado com isso daí. Por isso, os sábios, eles dizem que quando nós falamos alguma coisa dentro disso que venha trazer uma ideia de promessa, para nós acrescentarmos no final da palavra, né? Beli neder, que significa não é uma promessa, né? Então, você diz aí a alguém, amanhã eu vou te fazer uma visita na sua casa, mas não é uma promessa, certo? Acontece alguma coisa no dia de amanhã e você não pode visitar essa pessoa, então você já avisou, não é uma promessa.
seja qualquer coisa, né, é um exemplo que estamos dando simples, seja qualquer coisa que você fale, né, no final diz, Belineder, não é uma promessa, né? Então tome cuidado com isso, porque palavras há poder e palavras com promessas há muito poder. E se você não cumpre, você fica numa grande dívida aos olhos do Eterno, né? Então, por isso, precisa tomar muito cuidado. Principalmente para os judeus, existe a questão da anulação de votos, né? Onde ele procura um rabino, um sábio, né? Que conhece bem a questão das mitzvot, dos mandamentos, das leis, ou mesmo 3 leigos, se ele não tem acesso a um rabino, a um sábio, né? Para explicar que ele fez uma promessa que ele não pôde cumprir e que ele não tinha, né, noção dessa questão aí, né? Então, um exemplo que é dito entre o meio judaico, por exemplo, diz, né, que um filho, ele disse que ele não mais tomaria o vinho do pai, né? Que o pai dele tinha uma... onde faz vinhos, né? E ele falou que não ia tomar mais o vinho do pai. E quando o pai ouviu isso, o pai ficou muito entristecido. Ele acabou se entristecendo porque seu pai ficou triste. Aí ele conversando com o pai, ele disse, né, pai, se eu soubesse que o senhor ia ficar tão triste, eu não teria feito tal coisa. E aí o pai pergunta para ele, mas você tinha noção que eu ficaria triste, chateado? Ele falou, não, eu não imaginava isso. Ele falou, bom, então se você não tinha noção, então você está livre do seu juramento. Então, para o meio judaico, né, principalmente mutar lechá. Você está livre dela, você está livre da promessa, ok? Dentro das faíscas de Hassidut, né, o pensamento racídico nos fala ali sobre a guerra contra as 7 nações cananitas, alude à batalha de refinar, né, os traços de caráter, né? Então nós temos aí, né, a guerra, né, contra Midian, nós temos aí a guerra contra Bilã, né? Nessa guerra aqui é quando Bilã é morto, né, por causa da sua ganância, ele vai cobrar, né, Balaque a respeito dos seus tesouros prometidos, porque ele conseguiu fazer com que os Bene Israel pecassem com as mulheres midianitas, e isso enfraqueceu o povo, e Balaque pôde vencer, né, a Israel nessa questão aqui. Então ele foi lá para cobrar sua dívida, né, os seus tesouros que o Balaque tinha prometido. Mas só que nesse momento Israel já estava forte e pronto para a batalha. E aí ele tenta persuadir o exército de Israel a não lutar contra os midianitas. E aí nessa questão Bilã tenta, né, invocar os seus poderes mágicos para tentar colocar medo no exército de Israel, mas o exército de Israel está na Torá, tem o escudo da Torá, tem o escudo divino, então ele consegue vencer tanto Bilã como os midianitas. Então aqui os ensinamentos, né, dos sábios falam que essa batalha no sentido espiritual é de refinar os traços de caráter, claramente indesejáveis da pessoa. Consequentemente, esta guerra não é relevante à tribo de Levi ou àqueles que aspiram ao seu nível espiritual. Ramban escreve que isso pode ser qualquer tipo de pessoa cujo espírito o inspira e ele resolve em sua mente se manter à parte para permanecer diante de Deus e servi-lo como seu ministro, para trabalhar para ele e para conhecer a Deus. Aqui está fazendo um paralelo com a tribo dos levitas, que foram separados para serem ministros de Deus e servir, né, no templo de Deus e ensinar o povo de Israel a respeito da Torá. Por outro lado, a guerra contra Midian envolveu luta contra um tipo sutil de mal, que se encontra virtualmente em cada personalidade, mesmo naquelas dedicadas integralmente a ministros como ministro de Deus. Assim, mesmo os levitas e aqueles dentre o povo judeu
que se devotam a permanecer diante de Deus e servi-lo como seu ministro. Devem participar dos esforços de guerra na luta espiritual contra Midian. Nessa luta contra Midian, né, os levitas foram convocados para lutar, porque era uma luta de âmbito espiritual e não conquista de terras, de herança de terras. Era uma questão de uma luta espiritual, o bem contra o mal, né? E dessa forma, então, o mal ele é sutil, que pode acometer até mesmo o mais dedicado dos servos de Deus, né? Então, os servos de Deus têm que tomar muito cuidado, né? Nós, tanto judeus como não judeus, que servimos a Deus, nós temos sempre que tomar cuidado, porque o mal, ele é sutil e ele não brinca em serviço, né? O pensamento racídico explica que isto é a falta de união e de amizade entre o homem e seu semelhante, indicando emoções obscuras de dissensão e ódio injustificados. Tudo isso surge de um senso de autoimportância inflado, que faz com que a pessoa seja intolerante com os outros e os veja como seus inimigos. De fato, a guerra contra esses atributos é realmente muito importante, né? Quando a pessoa ela entra naquele campo da autoimportância, eu sou mais importante do que qualquer outro, então aí começa a ter, de uma certa forma, já um ódio contra o seu semelhante. E isso daí traz realmente inimizades. E dessa forma, o mal que é sutil, ele vai ganhando campo e as pessoas vão se tornando cada vez mais inimigas umas das outras, né? E algo que também nos chama a atenção nessa Parashá Matot é sobre a questão de raiva e esquecimento, né? Os dias atuais, as pessoas estão muito envolvidas em questões que, às vezes, ela age de forma raivosa. Muitas vezes, melhor dizendo, ela age de forma raivosa. A raiva a domina. Então, o que os sábios nos falam sobre isto? Arizal, um dos grandes sábios do passado, ele considera a raiva um pecado mais grave do que todos os outros. Pois quando uma pessoa comete qualquer outra transgressão que não seja irar-se, sua alma ainda permanece em seu corpo. Mas quando está irada, a alma da pessoa parte de seu corpo e é substituída por uma alma externa. Isso explica porque o indivíduo tende a esquecer seus estudos de Torá quando se enfurece, devido à partida da alma. Ou seja, a alma que Deus nos deu, ela é divina. Certo? Quando você entra no campo da raiva, você está muito perto do ódio. E a raiva, o ódio, ela traz o quê? De forma o seu próximo como seu inimigo. Então, quando você age com raiva, a tua alma, ela te abandona. E você é tomado por uma alma externa, entre aspas. Então, a pessoa fica raivosa e muito raivosa. Pode ver que quando uma pessoa ela entra no campo extremo da raiva, quando ela, né, as pessoas mesmo falam dessa forma, quando ela volta a si, ela diz, meu Deus, como que eu pude fazer uma coisa dessa? Como que eu pude falar coisas dessa? Eu nem me lembro que eu fiz isso. Gente, não é uma questão de que essa pessoa está sendo fingida ou mentirosa. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. A raiva ela veio num ponto tão elevado que a sua alma o deixou. A alma é divina. E aí, entre aspas, né, uma alma externa, né, uma alma do mal, né, tomou conta daquela vida e a pessoa age muito, muito raivosa. E quando passa aquele pico da raiva, né, e ela volta a si, então existe, a alma retorna, né, e aí ela fala, meu Deus do céu, como que eu fui fazer uma coisa dessa? Uma coisa para você pensar.
a raiva, ela nunca ajudou ninguém. Com relação à questão do humor, e especialmente quando falamos da raiva, esta fraqueza pode ser controlada ao refletirmos sobre o versículo que está em Salmos, capítulo 16, verso 8, e diz assim: eu vejo Deus sempre diante de mim. Repetindo, eu vejo Deus sempre diante de mim. Salmo 16 e verso 8. Aqui também é a introdução para a primeira parte, né, do Shulchan Aruch, que são os códigos de lei judaico, né? O comportamento judaico na vida diária, né? O Shulchan Aruch. Ao refletir sobre o fato de que a pessoa sempre, a todo momento, está na presença de Deus, como é possível que ela se afunde tanto a ponto de demonstrar alguma forma de raiva? Então, quando nós nos aprofundamos realmente no conhecimento de Deus, na Torá, nos mandamentos, para os não-judeus, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, quanto mais nós nos preenchemos com isto, menos lugar haverá para a raiva ou coisa semelhante, né? Então, por isso, é uma batalha, é uma guerra. Então, o Matote, ele vem trazer para nós essa questão, Matote Macê, vem trazer para nós essa questão, nós estamos numa guerra. Não fique aí de braços cruzados, papo pro ar, sombra e água fresca, não. Certo? Nós estamos numa guerra. Olhe o mundo ao teu redor, olhe o mundo ao teu derredor. Veja como estão acontecendo as coisas. Pais e filhos não se entendem, marido e esposa não se entendem. Amigos de longas datas, de repente, alguma coisa, uma faísca se acende, se tornam inimigos do nada. Por nada. Estamos numa guerra. Estamos numa batalha. E nessa batalha, Deus disse a Moshe, prepare, separe homens que sejam consagrados, sagrados, santos, para vir para a peleja, para a batalha. Essa é a única forma de nós podermos vencer essa guerra, essa batalha. De que forma? Lendo, estudando, ouvindo as palavras de Deus, o estudo da Torá, salmos para os não-judeus é de fundamental importância nesta batalha, nesta guerra. As 7 leis de Noé, as suas ramificações, é estarmos conectados através da Torá, das 7 leis de Noé, através de salmos, estarmos conectados com o único Deus. No nosso dia a dia, fazendo as nossas preces diárias, leitura diária da Paraxá, fazendo techuvá, arrependimento e retorno, fazendo tzedaká, trazendo os nossos dízimos, pois há muita coisa para ser feita no campo físico, no campo espiritual, sem tzedaká, sem os dízimos, não há como fazer. Então são alicerces fundamentais nessa batalha, nessa guerra. E se você não se der conta disto, e achar que simplesmente viver é por viver, o tempo vai passar muito rápido. E a hora que você se der conta, poderá ser tarde demais. Por isso, nessa batalha que nós estamos, nós temos aí no capítulo 31, no verso 49, quando o exército de Israel voltou da batalha contra Midian, os generais, os comandantes, eles disseram a Moshe, nenhum homem está faltando entre nós. Nenhum morreu, nenhum se perdeu, porque estavam juntos, unidos, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, nos mesmos alicerces. Techuvá, arrependimento, retorno, tefilá, oração, tzedaká, dízimo, estudo da Torá, juntos, unidos, numa unidade, numa unicidade como é o nosso Deus.
Então, por isso, nós, no momento, estamos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos, estamos unidos. E esta é a palavra que nos une. É nesta batalha, nesta guerra, que nós estamos travando, para que ao findar essa pandemia, nós possamos sair mais fortes, mais robustos, mais sabedores, mais firmes na fé, na esperança, na comunhão. Para que no final nós possamos dizer, como disse os generais, os comandantes do exército de Israel a Moshe: nenhum homem está faltando entre nós. Muito pelo contrário. O movimento Bnei Noach Brasil, com Rav Yaakov Gerenstad, está em quase todos os estados do nosso país. Está crescendo esse exército. Nós precisamos estar unidos, imbuídos nos mesmos propósitos. Em específico, a nossa região, Bauru e região, nós precisamos estar mais unidos, mais coesos, mais firmes, separados fisicamente, mas espiritualmente unidos, fortes, para que nós possamos dizer no dia da prestação de contas, tanto para o nosso Rav Yaakov Gerenstad, dizermos: ó Rav, o nosso exército Bauru e região não está faltando nenhum homem, nenhuma pessoa. Estamos todos presentes para podermos falar nos dias de Mashiach. Mashiach, o nosso exército de Bauru e região, não pereceu ninguém. Estamos aqui, juntos, no teu reinado, preparando mais ainda plenamente o mundo para ser o lar de Deus. Esta é a nossa batalha, essa é a nossa guerra. Não é contra o homem em si, mas ela é uma guerra espiritual. E nós temos a base, os alicerces destas questões para que nós possamos usar. Portanto, vamos estar juntos. Não vamos debandar. Não vamos, apesar de não estarmos juntos fisicamente, não vamos cada um para um lado. Como diz os ensinamentos dos nossos pais, nós temos um rabino, o rabino Yaakov Gerenstad. Esse é o nosso rabino, que desde 2012 está empreendendo suas forças e energias, seu conhecimento, sua sabedoria, em prol dos Bnei Noach Brasil. E nós temos aí comunidades diversas, dezenas de comunidades esparramadas no nosso Brasil, e há de crescer ainda muito mais. Portanto, vamos juntos nesta luta e voltarmos juntos da peleja, sem ninguém perecer. Que o Eterno abençoe cada um e cada família nesse propósito. Como nós estamos encerrando o livro Bamidbar, né? Então existe o pronunciamento final de cada livro da Torá que se encerra, que diz, né? Hazak, Hazak, Venite Hazek. Sejam fortes e fortaleçam-se. Hazak, Hazak, Venite Hazek. Sejam fortes e fortaleçam-se. E pela terceira vez, Hazak, Hazak, Venite Hazek. Sejam fortes, fortaleçam-se. Juntos, a vitória. Shalom, shalom.